Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Eu trouxe um convidado que ele é professor, escritor, palestrante e mentor. Meu amigo Telmo Marins. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, chefe. Marcelo, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, né, com você, com o seu público, então eu estou aqui à disposição para que a gente possa aprender juntos. Maravilha. E a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como foi que você chegou a ser esse profissional exemplar que você é hoje? Muito bem, uma excelente pergunta. Eu ainda na graduação, eu precisava apresentar um trabalho em equipe, então vocês que estão fazendo faculdade, né, que vão trabalhar aí em grupos, é bom trabalhar em grupo, mas concentre-se também no seu conhecimento. E nesse determinado momento, quando foi para apresentar o grupo, o trabalho para um professor de psicologia, e no dia nenhum aluno compareceu à aula. E eu precisei apresentar o trabalho sozinho, né? E foi algo que, inclusive, eu acabei vencendo uma barreira, que eu era tímido, não parece, mas eu era tímido. E dali para frente eu tomei gosto de ler, de apresentar, de escrever. Então começou tudo com um simples trabalho de psicologia, onde eu precisava apresentar um trabalho sobre Piaget. E o que é o Piaget? Então, Piaget é um escritor, né, que ele fala da parte cognitiva, né, escritor da área de psicologia. Então, ali eu comecei a entender sobre como escrever, como estudar e como também apresentar trabalhos. Então, na verdade, eu comecei dentro da sala de aula. E, se você me permite... Por favor. Essa apresentação me levou a escrever uma palestra que... eu creio que é a minha palestra, né, carro-chefe, em que eu escrevi essa palestra com o título de Valorização da Vida. E essa palestra eu apresentei primeiro para os alunos da minha turma. E o resultado foi tão satisfatório que depois a direção dessa instituição, que é uma grande instituição de São Paulo, me convidou e eu comecei a fazer palestras pela faculdade em outros campos. E até chegou um momento que eu tive a honra de palestrar ao lado de uma grande palestrante renomada nacionalmente, não vou falar o nome por questão de ética, e depois disso eu fui tomando gosto e estou aí na estrada palestrando, ou seja, trocando ideias, aprendendo, porque é aquilo que eu sempre digo, quando você passa adiante, se torna ensino vivo, quando você retém, é o ensino morto. Então, assim começa a história do professor Telmo Marins. Perfeito. E assim, mestre, a gente se conheceu num grupo de network aqui em Jundiaí, na Associação Comercial, e ali nos bastidores a gente bateu um papo e você comentou que você empreendia desde criança. E eu gostei dessa história que você queria que você contasse aqui no programa. E como é que foi tua infância? Como é que foi essa história toda antes de falar dos sucessos agora do presente e futuro? Ótimo. Eu sempre tive, depois que eu descobri, tá? Eu sempre tive uma veia empreendedora. Ainda criança, morando em Guarulhos, aliás, eu estou aqui em Jundiaí há 3 meses apenas, queria aproveitar o espaço para agradecer a receptividade, né? Tanto eu como minha esposa estamos assim muito bem recebidos e estamos gostando da cidade. Voltando a Guarulhos, então eu ainda, uma criança de 11, 12 anos, morava num bairro em Guarulhos, e em frente a um cemitério. E nós passávamos muitas dificuldades financeiras. Meu pai vivia doente, aquela dificuldade que toda a família passa, né? E aí a gente não tinha muitas opções. E um belo dia eu vi uma caixa de sapato, aí me deu um insight. Se você me perguntar como veio esse insight, eu não sei, né? Eu peguei essa caixa, fiz 2 furos laterais, amarrei um cordão, e aí embaixo da minha casa, morava no sobrado, embaixo tinha lojas que vendia flores e velas. E ali eu comecei a comprar velas e coloquei na caixa e saía vendendo. Então passei a vender velas com essa caixa de sapato
E a minha maior alegria, depois de um certo tempo, era quando eu estava em frente ao cemitério e eu via um carro funeral chegando, que era o dia que eu vendia mais velas. Então aquele detalhe, né? Tristeza de um, alegria Verdade, dos outros. verdade. Mas graças a Deus, né? Eu acredito em Deus, respeito também quem não acredite. Ali foi um insight para que eu pudesse, juntamente com meus outros dois irmãos, né? Que nós pudéssemos ajudar minha mãe a colocar comida nas nossas mesas. Então ali já veio uma veia empreendedora, né? Então acredito que é desígnio de Deus. Papai do Céu é ótimo. extraordinário, Ótimo. né? E depois, indo para a parte de faculdade, de carreira, como é que foi o teu desenvolvimento para chegar no processo de palestras, treinamentos, mentorias? Qual momento que você descobriu essa missão também? Eu comecei a fazer palestras, conforme eu te falei, convidado pela faculdade. Depois me formei, logo em seguida iniciei uma pós-graduação. Quando eu ainda estava fazendo minha primeira pós-graduação, um belo dia eu recebi um convite do meu primeiro coordenador da faculdade, me convidando para dar aula em uma outra instituição. Que legal. Né? E ali eu comecei a lecionar. Em pouco tempo eu já estava assumindo a cadeira de coordenador de curso, em menos de 8 meses. E ali eu comecei a fazer vários trabalhos e fui transformando a vida de pessoas. E ali eu acho que foi realmente o que tocou, né? O bichinho que tocou o meu coração, eu digo assim. Que aí eu falei, poxa vida, eu posso transformar a vida das pessoas, além de lecionar, mas eu posso transformar a vida das pessoas ensinando de uma outra forma, né? Fazendo mentorias, etc. Né? E aqui até eu quero assim, abrir um espaço, até pedir permissão. O espaço é todo seu, chefe. Né? Pedir permissão, que nessa faculdade, eu dava aula em 2 faculdades, uma em São Paulo, eu dava aula de pós-graduação, e um dia eu vi ali que tinha um aluno em potencial. Acabou a aula, eu chamei esse rapaz e convidei se ele não teria interesse em lecionar em Guarulhos. E ele foi. Um belo dia ele foi com o pai para conhecer, porque ele morava em Santos. E, resumindo toda a história, ele se mudou para Santos, aliás, se mudou para Guarulhos, assumiu a cadeira que eu havia ofertado para ele, se tornou um grande professor. Eu tinha um projeto escrito, nós fomos laureados a 12º prêmio do Prêmio de Sustentabilidade da cidade de Guarulhos. Eu, como coordenador, não podia, né? E esse rapaz, ele recebeu. Então, ali foi praticamente o impulso para que ele pudesse ganhar vida. E ele eu tenho até o depoimento dele aqui nas minhas redes sociais, que ele coloca, né? Que graças ao professor Telmo, ele pôde decolar. Então, hoje esse menino, né? Menino pela forma carinhosa, né? Ele mora na Irlanda, ele hoje trabalha com marketing digital, é um rapaz de sucesso, tá casado, né? E até antes de vir aqui eu pedi permissão pro Rafa, né? E até me emociona. E ele falou, não, professor, pode falar, aliás, o senhor nem precisa me pedir, né? Então, assim, eu acho que ali você percebe que você está mudando vidas. Então, começou todo esse desejo, né, de estudar, de acompanhar, de mentorar, começa com essas pessoinhas, né, que se torna praticamente filhos nossos. Sim, né? Sem dúvida. Então, acho que é isso que nos motiva cada vez mais. E, baseado nisso, me vem uma palavra, propósito. Qual seria a sua definição para propósito e o que te faz transformar tantas vidas? Boa pergunta. Propósito vem do latim propositum, né? Que é estar à frente. Ninguém está mais à frente de nós do que Deus. Então, o que é propósito? É você ter Deus dentro de si. É tudo que você faz no seu dia a dia, você entender que você vai entregar algo para melhorar a vida de alguém. Né? Então, você nesse seu espaço aqui, claro que tem a parte comercial, mas
no seu propósito é que você possa levar para os seus seguidores, para as pessoas que você traz e convida aqui também, levar conhecimento. E através desse conhecimento, mudar vida. Né? Então, acho que propósito é isso aí, é você fazer algo não pensando apenas em você. É você entregar algo para uma sociedade, para pessoas melhores. E aqui a gente tem, pegando esse gancho, né? O nome do nosso estúdio é NDJ Studios. Nome de Jesus. Então, Papai do Céu tá como base em tudo. Exatamente. E umas 2 semanas atrás eu vi algo incrível. Talvez você saiba, mas eu vou perguntar, vai que não, né? Qual é a palavra que tá no meio da palavra Deus? Eu. Então, casa exatamente com o que você acabou de falar, né? Então, quando a gente tem essa base, esse propósito, a gente transforma vidas. Exatamente, eu acho isso... Exatamente. Inclusive, na minha palestra Valorização da Vida, tem uma parte que eu falo para as pessoas, né? Acredite em um ser superior. Aí eu vou falar para o seu público. Acredite em um ser superior. E mesmo você que não acreditar em um ser superior, levanta pela manhã, olhe no espelho e acredite em você, que você é a pessoa superior que alguém colocou nesse mundo. Perfeito. É sobre isso. E falando em palestra, né? Como foi a sua primeira palestra e o que você trouxe de experiência, de aprendizado para os dias de hoje? Bom, a minha primeira palestra foi essa valorização da vida, foi na sala de aula, turma de 8º semestre, eu praticamente saindo ali, né, já quase formado administrador, e eu pedi para minha professora se eu poderia realizar uma palestra para que eu pudesse, né, me despedir das pessoas, deixar uma mensagem. E quando eu terminei a palestra, eu não entendi que as pessoas chorando, inclusive a professora, e vários colegas falando para mim, poxa vida, você proporcionou talvez o dia mais feliz da minha vida, né? Aí aquilo... Isso não tem preço, tem né? preço, né? Aí eu falei, poxa vida, né? Acho que Papai do Céu, como diz, né, um ditado, Papai do Céu tá no gol, né? Então ele deu esse talento, então vou abraçar, né? Não vou desprezar. Então eu acho que também serve de mensagem, né? Se você tiver algum talento, né? Esses talentos geralmente eles não vêm por acaso. Esse talento é para que você possa cumprir missão. E aí, lógico, você cumprindo sua missão, você também cumpre sua função. A função é quando você recebe, né, o salário, o pagamento de alguma coisa. Mas tenha sempre em mente, primeiro, cumprir missão. A missão é de Deus. Show, perfeito. E vamos lá, você também é escritor. Escrever um livro é dom? Escrever um livro é inspiração? E o que te fez começar? E quais são os livros que você já publicou? Bom, nossa, mandei muita pergunta no meio do caminho. Não mandou, não. Eu coloco que escrever um livro é dom, é inspiração, é desejo, é vontade, né? E também pesquisa, tá? Então, o primeiro livro eu escrevi fruto do meu TCC, que é Gestão de Créditos para Micro e Pequenas Empresas. Foi lançado em 2012 pela editora IOB. A editora IOB, para os mais antigos, era aquela editora que entregava os encartes, né, para os departamentos fiscais, departamento de RH, contabilidade, para que pudesse ter os índices, tá? E depois essa editora ela foi comprada pela Sage, que é uma norte-americana, tá? Então, eu lancei esse livro na Livraria Cultura, né? Tem até as fotos, depois eu posso até te mandar. Foi um evento muito legal, né? Eu escrevi com outro colega, um outro professor que já não está nesse plano, né? E vendemos praticamente toda a tiragem, tá? Depois ainda, no mestrado, escrevi junto com um grande mestre, grande professor, Takeshi Tashizawa, né? Ele tem mais de 29 ou 30 livros, né? Quem é da área de ciências sociais aplicadas conhece, o professor Takeshi. Então eu escrevi um capítulo falando sobre as ONGs, né?
E eu tenho um livro também, está na Amazon. Esse livro eu falo sobre gestão de conflitos. Eu dei um nome até que legal nesse livro, que é Engula Seu Sapo Salgado. Que legal. Né? Então, assim, vou dar até um exemplo. A gente, nas grandes metrópoles, a gente se depara com um trânsito bastante violento. Então, ora, você fecha a pessoa sem querer, a pessoa se fecha, enfim. E a gente vê que muitas vezes tem conflitos no trânsito porque as pessoas não conseguem administrar, né, o id, tá? Que é a hora que você toma aquela decisão impensado. Por conta disso, muitas vezes a gente tem calamidades, tem até mortes. Verdade. Então, através desse livro eu dou várias dicas como engolir seu sapo salgado, e virou também uma palestra, né, para o mundo corporativo, para a gente aprender até dentro da empresa a administrar conflitos. E aí até eu coloco alguma parte assim, que às vezes as pessoas perguntam: conflito é bom ou é ruim? É uma pergunta. É boa. Uma boa pergunta, né? Mas até eu vou depois vou passar para você depois, né, cordialmente, o link para que você possa baixar esse livro pela Amazon. E as pessoas que desejarem chegar lá na Amazon, procurar lá Professor Telmo, vai achar esse livro. Obrigado. E mestre, vamos lá. Quando a gente participa de empresas, rodadas de network, enfim, fala-se muito de cases de sucesso. E pegando o gancho, palestrante, escritor, professor, deve ter muita vida transformada. Tem algum em especial que você lembre, que fala assim, valeu a pena toda essa trajetória, todo esse preparo, dedicação e empenho para chegar onde está? Tem vários, né, Marcelo? Assim, esse rapaz que eu falei, o Rafa, né? É um rapaz que já tinha ali algumas questões, né? Em relação a ele, pela opção sexual dele, né? Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas como eles são, sem dúvida. Né? E é um rapaz assim, é casado, tem um marido, e até falei com ele esses dias, falei: Rafa, quando você estiver no Brasil, por favor, agora eu tô morando em Jundiaí, quero te receber. Tem ele, tem vários alunos, o meu contador foi um ex-aluno meu, ainda hoje falei com ele, né? Que legal. Era um rapaz que, até Magno, um grande abraço, eu sei que depois você vai assistir. Esse rapaz, ele trabalhava no chão de fábrica da Yamaha, né? Com muitas dificuldades, uma família muito humilde, e assim, a gente sempre procurando estimular, né? E a felicidade quando você está ali na formatura, né, participando, de abraçar e ouvir, né, um aluno: poxa, professor, muito obrigado por tudo que o senhor fez, tal. Então, assim, tem várias pessoas que a gente contribui. Eu, particularmente, eu não gosto de mensurar, para que não fique parecendo que eu estou querendo algo em troca, né? Entendi, não, mas tem muitas pessoas, né? A minha vida mesmo também, eu transformei através disso, né? Eu era uma pessoa tímida, minha esposa também não falava, eu treinei, hoje ela também fala, né? Escreveu um livro recentemente, um e-book, também faz palestra, já fez palestra sobre saúde. Então, assim, eu acho que você vendo essas pessoas prósperas, né? Acho que não tem dinheiro que pague, né? E baseado nisso que você acabou de falar, você tem noção do seu trabalho? Eu tenho noção do meu trabalho. Eu tenho noção porque cada dia que eu acordo, até eu falei isso ontem também, em outra entrevista, né? Cada dia que eu acordo, faço minha oração e peço a Deus para que me utilize como instrumento, independentemente da pessoa que eu vou encontrar pela frente, né? E muitas vezes você se depara com essas pessoas, até semana passada teve um fato inusitado que eu vou falar daqui um pouco, e você se depara com essas pessoas e as pessoas vêm e te agradecem: poxa vida, professor, tal, ou às vezes nem sabe quem é o professor, mas vem e te agradece. Então a gente tem noção que a gente está sendo útil para as pessoas, né? Eu vou mais além. Você tem dimensão desse trabalho?
Porque noção e dimensão é totalmente diferente. A dimensão, ela é grande, e vou te falar por que também. Eu gosto muito de ler, de pesquisar. Isso é super válido. Então vamos lá. Nós temos aqui em São Paulo um instituto que ele mede, né, ele faz todos os dados estatísticos do estado de São Paulo. Em certa ocasião, na época da pandemia, a gente começou a fazer lives para tentar confortar o coração das pessoas, tal. E aí eu entrei nesse instituto e pesquisei, Fundação SEAD. Depois você pode pesquisar e os seus seguidores também. Em São Paulo, nós temos, por família, uma média de 3,3 pessoas. O que quer dizer isso? Isso a pergunta merece elogios e, assim, é muito, muito pertinente, muito inteligente. O que quer dizer isso? Não só para mim, mas você e outras pessoas. Cada pessoa que você ajuda, no mínimo você está ajudando mais 2 pessoas. Então, se uma família no estado de São Paulo é composta de 3,3 pessoas, se eu ajudei o Magno, eu ajudei ele e mais 2 pessoas. Se eu ajudei o Rafael, eu ajudei ele e mais 2 pessoas. Então, isso é um ciclo virtuoso. É o que a gente chama de corrente do bem. Então, a dimensão, ela Que legal. é muito grande. E aí tem aquilo, né? Se você perguntar para mim, você é feliz? Eu sou feliz. Porque é aquele detalhe, gratidão gera gratidão. Quando você é grato por alguém, você também recebe a gratidão de outras pessoas. Legal. E vamos lá. O que é gratidão para você? O que é gratidão para mim? Gratidão é você poder aceitar no nível da graça que você recebeu. Então, eu tenho minha vida. Como que eu vou agradecer minha vida? Eu tenho meu trabalho. Como que eu vou agradecer meu trabalho? Eu estou aqui hoje, diante de você. Como que eu vou agradecer? Então, por exemplo, antes de chegar aqui, na minha casa eu fiz oração, agradecendo a Papai do Céu, né? Agradecendo a oportunidade e mesmo pelo nosso segundo encontro, agradecendo você, a sua existência, a sua esposa, por permitir de eu poder levar alguma palavra para alguém. Amém. Então, é agradecer no nível daquilo que você está recebendo, né? E pedindo mais do que isso, e pedindo para que você e sua esposa e as pessoas que estão ligadas com você tenham saúde para que vocês possam continuar trilhando esse caminho. Acho que isso é gratidão. E é esse nível, né, que você falou. Qual a dimensão, qual o tamanho da gratidão? É no nível daquilo que você recebe. Então, quem agradece o que tem, vai sempre ter mais, será próspero. Quem não agradece, são aquelas pessoas que estão na mesmice, que eu falo um propósito, uma palestra de propósito. Não sai daquilo. E eu vou mais além, porque o nosso bate-papo, ele tá se encaminhando para esse lado, e eu acho isso certo. Mágico. Qual a importância de Deus para você? Porque você falou, eu orei, eu rezei antes de vir para cá, mesmo sendo o segundo encontro, etc, etc. Qual a importância do Papai do Céu? A importância é que ele, primeiro, né? Ninguém nasce sem a permissão de Deus. Todos nós estamos aqui, nesse plano, para que a gente possa cumprir uma missão. Essa roupa que eu estou usando, meu carro, minha casa, é permissão de Deus. Sim. A minha saúde é permissão de Deus. A minha capacidade, talvez, intelectual, de ler, de entender, é permissão de Deus. Quantas pessoas, nós dois estamos aqui, quantas pessoas não estão num leito de hospital, querendo, de repente, ter acesso a um celular, querendo ler um livro? Exatamente. Então, Deus está nos proporcionando esses momentos. Então, todos os momentos que a gente tem, eles têm que ser valorizados. Então, a importância de Deus é sempre, né? Então, eu, particularmente, a minha vida não existiria sem Deus. E você está falando com uma pessoa que passou praticamente os principais problemas que a sociedade passa, tá? Enquanto
jovem quanto criança, tivemos doença, meu pai era doente, tivemos dificuldade financeira por conta da doença do meu pai, nós não tínhamos o que comer em casa, minhas tias que colocavam comida, e aquele detalhe, né? Casa que falta pão, não tem união, então tínhamos conflito. E quem mudou esse cenário? Não foi o homem, foi Deus. Né? Então, Deus é tudo nas nossas vidas. Né? Então, basta a pessoa acreditar e seguir, porque Deus, ele fala conosco, às vezes usa até uma criança para falar com a gente. Exatamente. Né? Então, domingo até eu tive uma resposta, mas isso eu te conto em outra ocasião, uma situação muito interessante. Mas assim, Deus fala conosco quando você menos espera. Então, Deus é tudo para ele. É o famoso de repente de Deus, né? De repente de Deus. Exato. E, mestre, a gente estava ouvindo você falar ali nos bastidores sobre FEMES, eu acho. Se me corrija se eu estiver errado na sigla. O que significa? Eu sou meio curioso. Legal, FEMES. Então, assim, conforme eu te falei, né, nos bastidores também, trabalho com a minha esposa, a Mônica, né, que é médica integrativa, e nós temos o Instituto Araújo Marins, que a gente trabalha com a parte de medicina integrativa e terapias integrativas. Eu também sou terapeuta integrativo, né? Às vezes as pessoas até falam, professor, só não para de estudar, mas é mal de professor, ou bem de professor. E aí a gente tem um programa, né? E a gente, dentro da medicina integrativa, da terapia integrativa, a gente trabalha com os pilares, né? Que aí a gente deu essa nomenclatura, FEMES, né? Então a gente trabalha com o pilar físico, emocional, né? O mental, o espiritual e o social. Legal. Então, se nós não cuidarmos isso em qualquer indivíduo, se a gente não trabalhar esses 5 pilares, a vida da pessoa não vai estar, né, girando, você também é coach, né? Não vai estar girando de forma harmoniosa. Então nós, né, na clínica, tá, a gente trabalha colocando sempre esses 4 pilares. Tanto é que nas nossas anamneses, primeira pergunta que geralmente a gente faz para a pessoa: e a questão espiritual, como que tá? Eu não quero saber a religião da pessoa, Sim. Mas eu quero saber o seguinte: você crê em alguém? Você segue alguém? Então isso quer dizer FEMES. E a gente tem obtido excelentes resultados. É o que, né? William Reich dizia: mente, corpo e espírito formam um único sistema. Exatamente. Então tem que estar alinhado ali para fazer a roda girar. Exatamente. Né? Senão não gira, né? Mestre, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa e tem um quadro aqui que a gente criou há pouco tempo que diz assim: tem alguma pergunta que eu não te fiz que você queira responder? Caso não, eu sei que você tem uma palestra para acontecer agora em agosto. Queria que você falasse dela também. Tem algo que eu não te perguntei que você queria responder? Bom, eu vou falar, você não perguntou até porque também, né? Eu acho que não teve oportunidade. E como várias pessoas vão assistir, eu sei que o seu alcance é assim, maravilhoso. Então, assim, vão ter pessoas que vão perguntar, pô, mas quem que é esse cara? E tem pessoas também que vão falar, poxa, o ministro Telmo, né? Então, para quem não sabe, eu também sou sacerdote da igreja messiânica, né? E é aqui que está alicerçado a minha fé, né? Desde os meus 11, 12 anos. Não estou fazendo propaganda, mas as pessoas vão perguntar, quem que é esse cara? Mas eu digo o seguinte: é importante que as pessoas tenham Deus no coração, sigam alguma religião. Estou falando isso porque vamos... Não, tem que falar mesmo, entendeu? Tem que falar. O que eu sempre falo é o seguinte: se algum assunto me incomoda, eu paro de ver, eu paro de seguir, eu paro de... E a gente não pode mudar a nossa forma de ser porque o outro não gostou, porque o outro falou. Sim. Eu acho que eu vou resumir o que você está fazendo em uma única palavra: posicionamento. Sim. A partir do momento que você se posiciona, seja politicamente, seja religiosamente, seja de qualquer outra forma, as pessoas vão entender qual é a vertente. Eu posso ir até ali, eu posso me aproximar, e isso é importante. Exatamente. Então eu acho incrível
E assim, eu também respeito as pessoas que sobre isso. Deus. É sobre isso. E também deixo claro, recentemente me fizeram uma pergunta. Professor, poxa, o senhor é da igreja messiânica, uma igreja japonesa? Sou. Deixa eu te convidar para ir na minha religião, o senhor vai? Falei, não só vou, como? Eu acabei de falar de alunos. Eu já fui em vários casamentos e vários alunos em várias religiões. E até fui muito bem recepcionado em uma delas. Fui apresentado no pastor, olha, estamos recebendo aqui o professor do nosso aluno, falou o nome do aluno. Eu fui, subi no altar, agradeci. Então, quer dizer, é tudo dentro de um respeito, porque Deus é um só. Exato. O que eu falo muitas vezes, é uma opinião minha, né? As pessoas, elas às vezes brigam por causa da religiosidade. E, porque isso é melhor. Não tem isso. Foca no... Eu ouvi outro dia uma moça falando que eu achei interessante. Ela falou assim, Pedro também andou sobre as águas. Sim. Mas por que ele caiu? Por que ele afundou? Porque ele olhou para a tempestade. Então, para de olhar para os problemas e foca no mestre mesmo, né? Aí a diferença, né? Que a gente fala sobre fé e crença. Exato. Fé vem do latim fides. Então, a fé, você segue alguém, você crê em alguém, você crê em Deus. E a crença é aquilo que está na sua mente. Eu posso crer que esse copo aqui de vidro, ele é verde, ou ele é amarelo, ou ele é azul. Se eu acreditar, tá tudo certo, né? Então, a sua colocação é super pertinente, né? Segue o seu caminho. É sobre isso. E queria que você falasse um pouquinho da sua palestra, que tá chegando aí, né? Isso, tá próximo. Isso. Então, queria, né, também convidar você para participar, vai ser uma honra te receber, convidar seus seguidores, no próximo dia 25 de agosto, uma terça-feira, às 19 horas, no Palácio do Comércio, aqui em Jundiaí, eu vou realizar uma palestra que eu vou falar sobre propósito, né? Valorize você também a sua luz. Que legal. Eu vou dar várias dicas sobre propósito, né? As pessoas que têm ainda aí presas em algumas âncoras, sabe? Vou dar várias dicas, vai ser uma hora e pouco, 1h30 de bate-papo, né? Os ingressos estão na Simpla, depois, se você permitir, passar o QR Code para que as pessoas possam fazer a inscrição. Nós teremos um coffee break ali para fazer um network, todos os participantes vão receber um certificado, né? E depois as pessoas que quiserem trocar uma ideia, bater um papo, perguntar alguma coisa, estarei à disposição. Perfeito. E me veio na cabeça, o Papai do Céu tá falando e eu vou cumprir. Eu vou quebrar um protocolo aqui. Quebrar. Eu vi que quando você falou do Rafael, você se emocionou. Sim. E certeza que ele vai assistir o nosso programa. Vai assistir, opa. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e você mandasse uma mensagem como se você estivesse olhando nos olhos dele, falando o que o seu coração manda de mensagem pro Rafael, que tá tão distante, mas se tornou um profissional exemplar. Pode ser? Pode, opa, vamos lá. Rafael, é o seguinte, cara. Nunca me esqueço da primeira aula de pós-graduação, na Liberdade. Você estava sentado lá no fundinho, quietinho, e eu chamei você, né? E você ainda, professor, depois da aula eu quero conversar com você. E eu te fiz o convite, você ficou meio temeroso, foi com seu papai, que hoje está em outra dimensão, né? Que Deus transmita muita luz para ele. E ali seu pai virou para você e falou: pode aceitar as aulas que eu confiei nele. Então, é sobre isso, né? Confiou porque Deus intuiu teu pai e você também aceitou o desafio. Então, velho, bola pra frente, sucesso sempre. E você sabe que você tem aqui um mestre, um professor e um paizão. Um beijão. Você queria fazer o chorar. Perfeito. Não, chefe, eu sei que assim, baseado na palavra gratidão, não tem coisa melhor do que isso. E eu falo também, eu choro em propaganda de manteiga,
Porque o lado da emoção é fundamental pra gente. E a gente colocar isso pra fora é mágico. Ainda mais assim, Marcelo, mediante a situação, né? A gente vive um mundo, né? Que as pessoas julgam o tempo inteiro. que o cara não é. Gente, cada um cuida do seu espaço. Exatamente. Feliz, né? E ele tá super feliz. O Rafael é um menino muito gente boa, tal. Ele ama minha esposa, me ama, e é isso daí, né? Então, isso que traz satisfação pra gente. Maravilha. Mestre, chegamos ao final do nosso programa. Foi uma honra te receber aqui. Tivemos uma aula. Imagina. Eu acho assim, são profissionais assim que fazem com que o nosso programa a cada dia suba de nível. E as portas estão abertas. Estou até embargado aqui, emocionado. As portas estão abertas para você voltar aqui. Ô Marcelo, te agradeço imensamente, né? Eu acho que fruto daquele bate-papo nosso na rodada de negócios, me coloco à disposição, qualquer momento que você chamar, eu venho, e foi uma honra passar aqui momentos super alegres, aprendendo, né? Aprendendo com você, aprendendo com o público, isso é ensino vivo. Então, me coloco à disposição e gratidão. Maravilha. Até a próxima, chefe. Até a próxima, obrigado. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial. E eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem que a cada dia a gente traga profissionais de excelência. E nós vamos encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração, do método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.